Meus amigos e meus irmãos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas e vamos nesse instante, rogar a Deus que encha nossos lares de muita alegria, de muita harmonia e de muita saúde também. O nosso tema de hoje diz assim: o que realmente nós possuímos? Que a gente possa dizer, é nosso verdadeiramente. E para iniciar nossas reflexões, eu vou aqui contar uma pequena história da vida real. Há alguns anos, eu tinha um grande amigo que já contava com a faixa de uns 30 anos. E esse rapaz então adoeceu muito gravemente. Quase que diariamente eu ia visitá-lo. E nessas visitas, apenas nós dois lá no quarto do hospital. E então nós aproveitávamos para conversar e, sobretudo, fazíamos em conjunto nossas orações. E ele realmente era muito próspero, já tinha, apesar de 30 anos apenas, já tinha muitos bens materiais, era um rapaz muito inteligente. E essas visitas iam se repetindo, nossas orações também. E certo dia ele me disse, já bem próximo de seu desencarne, ele me disse: Robson, eu trocaria tudo que eu acumulei materialmente pelo bem mais precioso, que era mais alguns anos de vida para ver minha filha crescer. E aquele depoimento me tocou muito profundamente e eu fiz a reflexão que é justamente o tema de hoje. Vendo aquele rapaz ali prestes a retornar para Papai do Céu, deixando tudo que já havia conquistado aqui materialmente e rogando a Deus apenas alguns instantes a mais para continuar vivo. E ali eu fiz aquela reflexão, o que realmente nós possuímos de nosso, não é? Anos mais tarde, ele já havia desencarnado e eu fui ler um livro chamado Ilusões, cujo autor é Richard Beck. Esse autor diz que o mundo material é o mundo das formas e das ilusões. A ilusão é uma percepção, gente, distorcida da realidade. E ele diz que o mundo material causa isso, muitas ilusões para a gente. Ele destacou duas mais importantes que eu trouxe aqui para o nosso estudo. Primeira grande ilusão aqui do mundo material é de que essa vida é para sempre. Percebam, quantas pessoas acham que nunca mais vão deixar o plano material e quando são convocadas ao retorno, ficam profundamente desesperadas, porque vivem como se isso aqui fosse para sempre. E a segunda grande ilusão é justamente o nosso tema. A ilusão de que nós somos donos das coisas materiais. E ainda há aqueles mais iludidos que acham que são donos até das pessoas. Não é? E aí, essa percepção equivocada da realidade, gente, tem trazido muita dor, muita solidão, muito sofrimento também. Quantas pessoas que perdem a vida inteira, lógico, perdem entre aspas, a vida inteira, buscando acumular bens, acumular. Não utilizam nem para si, nem para seus semelhantes, apenas juntando. E amanhã, no estalar de dedos, Papai do Céu diz, volte. E tudo que ele passou a vida loucamente acumulando, vai ficar aqui no plano material. Eu vou trazer uma frase aqui que dá a partida de nossas reflexões, que é uma frase de Valdo Pereira Franco, esse grande conferencista espírita. Ele diz assim: o que temos aqui fica, o que somos nos acompanha. Então, essa é a partida do nosso estudo, para que nós possamos nos aprofundar nesse entendimento
de que nós verdadeiramente nada possuímos aqui na matéria. Fui buscar do Evangelho segundo o Espiritismo algumas instruções para a gente nesse sentido. Diz assim o Evangelho: o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo é seu. E tudo que se refere ao uso da alma, aí sim, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Porque é isso que a gente consegue levar depois que deixa o mundo das formas, não é? Eles dizem assim: chegando no mundo espiritual, mais lhe será perguntado: o que trazeis? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. E complementam dizendo assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Esse é um ponto importante para a gente refletir. Será que nesse mundo das formas, com os bens que nós já possuímos, somos administradores íntegros e inteligentes? É isso. Volto a dizer, gente, muitas distorções aqui no mundo material vêm justamente pela ilusão de que nós somos donos de alguma coisa. Porque essa ilusão gera muita solidão. Porque muitas vezes, donos das posses terminam por se afastar das pessoas. Perdem belíssimas oportunidades de entendimento. Não passam na existência de formas mais felizes. Como nós dizíamos lá no início, tem a ilusão até de que são dono das pessoas, quando que na realidade a nossa passagem aqui, como já estudamos, é muito breve. E o que é que disseram os Espíritos? Nada do que é do uso do corpo é nosso, sequer o corpo que nos serve de expressão aqui no mundo material. Por quê, gente? Porque mais adiante, até o corpo que nos serve, nós devolvemos à natureza. Enquanto mais os objetos e as demais coisas materiais. Só levamos realmente o que é de uso da alma. Gravem isso. A inteligência, os conhecimentos e as nossas qualidades morais. É isso que nos identifica lá no mundo espiritual quando nós retornamos. Kardec traz uma advertência muito importante para as pessoas que vivem nesse quadro ilusório da posse das coisas. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. E aí, gente, eu trouxe aqui um trecho da parábola do mal rico, que é do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Alguns já devem conhecer, mas eu vou trazer aqui para dentro do nosso estudo.
Havia um homem rico que se vestia de púrpura e holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que lhe desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda para cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso, está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar neste lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhes respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Então, gente, o que é que diz essa parábola para a gente? Não é dizendo que as coisas materiais são abomináveis, não. Mas o que fazemos com elas, não é? Porque nessa ilusão de que somos donos, deixamos de passar belíssimas oportunidades aqui no mundo material. Vamos nos iludindo com essa percepção equivocada e geramos mais males do que bens. Então é importante, eu li uma frase recente de uma amiga que dizia assim: viva de bem e não de bens. Isso é muito interessante, não é? Porque os bens vão permanecer aqui na matéria. Nós chegamos aqui, gente, para reencarnar, buscando uma oportunidade de crescimento. E o que nos dizem os espíritos? Chegamos sem nada e vamos retornar à casa do Pai, também sem nada do que é material. Então, os bens da matéria deveriam servir para nós estendermos a nós e aos outros momentos felizes, sim. Já que temos as coisas materiais, que possamos fazer delas instrumentos do bem. Instrumentos de conforto a quem tem menos, não é? Para que a gente não passe esse drama que é narrado aqui na parábola do mal rico. Depois que retorna ao mundo espiritual, fica aquele grave vazio do que é que eu fiz na minha existência. Então, daqui nada realmente possuímos. E para que a gente não se atormente nesse retorno, para que a gente não fique tão perplexo, tão assustado quando Deus nos convocar de volta, trago aqui 2 reflexões. Uma diz assim, que é de Chico Xavier: tudo o que criamos para nós, de que não temos necessidade, amanhã pode se transformar em angústia e sofrimento. É uma grave reflexão, porque o que é que dizem os espíritos? Deveríamos estar felizes com a posse do necessário para que a gente viva. Porque a vida realmente é muito simples. Nós complicamos verdadeiramente, não é?
Se todos nós, na humanidade, tivéssemos a posse do necessário para a gente viver, o mundo realmente já seria outro, não é verdade? Então, muitas vezes somos nós quem complicamos a vida, que não compreendemos o limite do que são essas conquistas no plano da matéria e muitas vezes relegamos muito, mas a muito último plano, as coisas do espírito, que são as verdadeiras posses da alma. Para quando a gente retornar ao mundo espiritual, isso nos será a nossa identidade perante os bons amigos espirituais. E a segunda reflexão, que estamos nos encaminhando para o término do nosso estudo. Por onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, gente, depois desse estudo fica a reflexão. Aonde está o nosso coração? Não é? Espero que tenham gostado desse tema, que é o nosso despertar para os valores espirituais e percebendo que do que é da matéria, aqui encontramos quando chegamos e com certeza aqui vamos deixar ao partirmos. E como dizia Divaldo, o que temos aqui fica e o que somos realmente vai nos acompanhar aonde quer que a gente esteja, não é? De volta ao mundo espiritual, que é a verdadeira pátria do espírito, como estudamos aqui em nosso canal. Que a paz de Jesus nos envolva. Se gostaram do nosso estudo, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem também seu like, o seu joinha, que nos ajudam bastante. Divulguem, não é, esses ensinamentos que não são nossos. É preciso que cheguem a muitos corações e também, durante a semana, se desejarem, deixem aqui seus comentários. Desejo a todos nesse instante muita paz e muita luz também.